Olá, pessoal do nono ano do Instituto Ana Nery. Vamos continuar agora falando a respeito, gente, do capítulo 6 agora, tá certo? No caso, falando aí sobre o leste europeu. Gente, ó, toda vez que a gente fala em leste europeu, a gente tá falando aí do lado, tá, daqueles países que antigamente eram socialistas. Quando a gente fala de Guerra Fria, né, a gente vai ter aí o lado Guerra Fria. Ó, vocês estudaram Guerra Fria no 8º ano, estudaram Guerra Fria no início agora do 9º ano. Então a gente não tem, gente, como dissociar, né, desse assunto aqui, tá bom? Então, ó, durante a época da Guerra Fria, a gente tinha aí no leste europeu os países socialistas, né? E do lado da Europa Ocidental, a gente tinha os países capitalistas, tá? Não necessariamente todos do lado ocidental eram capitalistas, não. Mas era uma forma genérica, né, de dizer que do lado oriental era socialista, do lado ocidental era capitalista, tá? Então, inclusive, né, o presidente da União Soviética, ele, no caso, falou aí que a gente tinha como se fosse uma espécie de cortina de ferro, né? Porque a gente tinha aí uma divisão, digamos assim, bem explícita mesmo, dos países socialistas e capitalistas na Europa durante essa época aí da Guerra Fria. Então, o leste europeu, a gente vai estar falando aí desses ex-países socialistas, tá? Entre eles, a União Soviética, né, que acabou aí se dissociando, tá? Se dissolvendo. Na página 89, no capítulo 6, a gente tem aí o início falando a respeito do contexto, tá? Dessa época. Diz assim: no capítulo anterior, estudamos que a divisão do continente europeu em Europa Ocidental e Europa Oriental está diretamente associada às mudanças provocadas pela Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 até 1945. E a oposição entre o sistema capitalista e socialista, representados à época pelos Estados Unidos e pela ex-União Soviética. Com a instalação do socialismo no leste europeu, a União Soviética passou a controlar política e economicamente essa região, ou seja, com o sistema socialista. Gente, capitalismo e socialismo, vocês sabem que é um sistema econômico e também é um sistema social, tá? Então, é a forma realmente das sociedades se organizarem, a forma também econômica, né, de manter aí, no caso, as finanças de um país. Então, capitalismo visando o lucro, socialismo visando aí a questão de divisão, né, de bens, realmente aí com a igualdade de classes, ok? Aí aqui, ó, com a instalação do socialismo no leste europeu, a União Soviética passou a controlar política e economicamente essa região por quase meio século, né? No caso, a Guerra Fria começou em 1945, terminou em 1991. Então, foram aí 46 anos, né, de domínio tanto soviético quanto capitalista, né, estadunidense, ok? Aí aqui, continuando. Através do Pacto de Varsóvia, a aliança militar socialista que se contrapunha à organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, a aliança capitalista criada em 1949. Então, ó, o Pacto de Varsóvia, né, foi uma aliança militar criada aí pela União Soviética com os países socialistas. A OTAN foi um pacto criado aí pelos Estados Unidos com os países capitalistas. Então, a OTAN e o Pacto de Varsóvia eram contrapostos, tá certo? Alianças militares. Aí, neste capítulo, você estudará as grandes contradições que caracterizam o leste europeu. Uma das áreas mais instáveis do ponto de vista geopolítico, em razão das diversas etnias que a compõem e do fato de encontrar-se no meio dos interesses estratégicos dos países da Europa Ocidental, da Rússia e da potência hegemônica estadunidense. Você conhecerá também os principais aspectos da dominação soviética sofrida pela Europa Oriental, as dificuldades em sua transição econômica, os fluxos migratórios resultantes dela e, o mais importante, conflitos étnicos que marcaram essa região. Então, gente, ó, preste atenção. Toda vez que a gente falar em leste europeu, né, no caso a gente tá falando aí da Europa Oriental, tá certo? Vai ser a mesma coisa. Leste europeu ou Europa Oriental. No caso, o lado
socialista da Guerra Fria, tá? E a Europa Ocidental vai ser o lado capitalista, certo? Então, ó, a gente vai ter aí no caso tanto o conflito que a gente teve realmente, esse conflito indireto que foi a Guerra Fria, como também alguns conflitos aí que até hoje ocorrem nessa região, mas não conflitos mais, digamos assim, conflitos diretos nem indiretos. A gente tem mais ou menos uma disputa aí com relação a questões econômicas, tá? Então a gente ainda continua tendo a Europa Ocidental como o lado mais desenvolvido da Europa e a Europa Oriental como o lado ainda um pouco mais atrasado, tá? Em relação à economia, tá? Economicamente falando. Aí aqui o leste europeu, na página 89, diz assim: também conhecido como Europa do Leste ou Oriental, há séculos é a parte menos desenvolvida do continente, especialmente porque fatos importantes para o desenvolvimento econômico das sociedades, como a formação dos Estados Nacionais e a Revolução Industrial, ocorreram na parte ocidental da Europa. Gente, quando a gente coloca Estados Nacionais com E maiúsculo, a gente está falando realmente de Estado-nação, de países, tá? E no caso aí ele está falando com relação ao desenvolvimento da Europa Ocidental. A gente teve os primeiros Estados Nacionais, né? Portugal, Espanha, foram aí Estados Nacionais consolidados do lado da Europa Ocidental. Revolução Industrial também, que marcou aí um grande desenvolvimento, não só dos países da Europa, como dos países do mundo, também ocorreu do lado da Europa Ocidental, lá no Reino Unido, mais precisamente aí na Inglaterra, tá certo? Então, ó, a Europa Ocidental, ela no caso foi desenvolvida não somente nessa época da Guerra Fria, mas desde a época aí, né, das grandes navegações, com a criação dos Estados Nacionais também, e com a Revolução Industrial que foi lá no século XVIII. Então, há séculos, né, que o lado da Europa Ocidental é mais desenvolvido, certo, gente? Aí aqui, até o início do século XX, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a área situada na parte centro-oriental da Europa, ao sul da Alemanha, formava o Império Austro-Húngaro, tá? Que foi desmembrado depois desse conflito. A desintegração desse império originou vários países, como a Áustria, que hoje está incluída na Europa Ocidental, e a Hungria, a República Tcheca e a Eslováquia, que fazem parte da Europa Oriental. Então, gente, esse Império Austro-Húngaro, né, ele foi importantíssimo aí, no caso, para a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu em 1914 até 1918. Quando o Império Austro-Húngaro se desmembrou, né, a Áustria ela ficou aí do lado ocidental e os outros 3 países ficou do lado oriental, que no caso foi a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria, ok? Aí da derrota alemã nesse conflito, no caso da Primeira Guerra Mundial, surgiu a parte norte da Polônia e da perda de terras do Império Russo. Originaram-se as repúblicas bálticas. No caso, o Império Russo, né, ele era enorme e ele foi perdendo algumas terras aí por causa de conflitos. Então, de dentro desse Império Russo, né, aí saiu as 3 repúblicas bálticas, que é Letônia, Lituânia e Estônia, tá? Que é conhecida como os 3 países da Península Báltica, tá certo? Aí a gente vai ter aqui, ó. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia com o seu exército ocupou as repúblicas bálticas, que são esses 3 países, perdidas no conflito anterior, que passaram a integrar a União Soviética na condição de 3 das suas 15 repúblicas. Então, ó, Letônia, Lituânia e Estônia faziam parte do Império Russo, tá? Aí, no caso, o Império Russo perdeu esse território. Aí se formou esses 3 países. Depois, quando começou a ter a formação da União Soviética, que a gente vai ver a formação da União Soviética no próximo capítulo, no 7, aí eles integraram novamente esse território. Mas integraram esse território da Letônia, Lituânia e Estônia como sendo parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era a Rússia, mais 15 países que estavam ali sendo socialistas, tá? Começou em 1922 e se desintegrou novamente em 1991.
Só que essa parte ainda da formação realmente da União Soviética, a gente vai ver no capítulo 7, ok? Aqui é só para vocês conseguirem entender como é que essas repúblicas bálticas, elas foram da Rússia, deixaram de ser da Rússia e foram da Rússia novamente, tá certo? E deixaram novamente. Aí aqui, podemos dizer, portanto, que o mapa político da Europa Oriental, ou seja, a definição dos territórios nacionais e suas fronteiras, foi construída a partir da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. E consolidado principalmente quanto à dominação soviética na Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Aí aqui em cima, ó, na página 90, vocês vão conseguir ver esses dois mapas e vocês vão ver várias mudanças aí de países, ó, de países que se integraram, depois se separaram. Então a gente teve aí várias mudanças durante todo o século XX, principalmente nos países da Europa. A gente teve vários países que se separaram, vários países foram anexados à União Soviética, depois foram desanexados e assim por diante. Então a gente teve praticamente um trabalhão, os cartógrafos tiveram um trabalhão aí de fazer toda essa questão aí dessa configuração, né? Cada vez que um país ele se separava. O país mais novo que a gente tem, gente, é o Sudão do Sul, lá da África, tá? Que era Sudão apenas, aí separou Sudão e Sudão do Sul, tá certo? Só que aí ficou na África, tá? Aí aqui tem assim, ó. Compare os dois mapas na legenda, viu, gente, do mapa? Compare os dois mapas. O primeiro da Europa em 1914, quando começou o primeiro conflito mundial, e o segundo após o término da guerra em 1918. Observe que surgiram novos países na região dominante leste europeu. Gente, essa parte é a mais importante praticamente desse capítulo. Vocês têm que prestar bem atenção nessa criação de novos países aí nesses mapas. Olhem bem a questão aí dos países, ó. O Império Russo, vocês vão ver que ele era enorme, ele acabou perdendo aí alguns territórios, tá? E a gente teve a criação de vários outros países aí. Ó, o Império Otomano, por exemplo, ele se transformou em Turquia. Aí a gente teve o Império Austro-Húngaro, que se transformou aí nesses 4 países que eu falei agora há pouco. A Áustria, a República Tcheca, a Eslováquia e a Hungria. Aí, no caso, gente, a gente teve vários países, né, que antigamente eram império, como, por exemplo, o Império Russo, se transformou em União Soviética, depois se transformou em Federação Russa. A gente teve diversas modificações. Continuando aqui, ó, no parágrafo, diz assim: a posição geográfica do leste europeu era estratégica e extremamente importante para a geopolítica soviética, pois se localizava entre a Rússia socialista e a Europa Ocidental, capitalista, como um marco de delimitação entre os blocos que influenciavam e dividiam o mundo. Então aqui a gente vai ter, ó, a Europa durante a Guerra Fria, né? Vocês vão ver aí que a gente tem a União Soviética, aí aqui a gente vai ter, ó, os países, né, que foram anexados à União Soviética, que no caso foi a Ucrânia, né, entre os países aqui, e a gente vai ter aqui no caso a parte ocidental da Europa, que é a parte mais realmente mais desenvolvida, tá? Aí aqui a gente vai ter uma linha vermelha, tá certo? Que vai estar mostrando aí a cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? A separação dos países que eram capitalistas e dos países que eram socialistas, tá certo? Então, essa palavra aí, cortina de ferro, ela foi dada somente para você fazer essa diferenciação. Mas não confundam cortina de ferro com muro de Berlim. Muro de Berlim dividiu somente a cidade de Berlim, lá na Alemanha, tá bom? Dividindo Berlim do lado capitalista e do lado socialista, tá certo? Cortina de ferro dividia, no caso, a Europa inteira, só que não era algo físico, não era algo que você via. Era, no caso, uma separação simbólica. O muro de Berlim não, ele realmente existiu, era um muro de verdade, né? Que depois foi derrubado. Ainda existem algumas partes lá do muro de Berlim para quem quer visitar. Mas aí o muro de Berlim era uma estrutura física que dividia Berlim. Cortina de ferro, uma estrutura simbólica para dividir os países da Europa, tá certo? Aí aqui, através da legenda, vocês vão conseguir ver, ó, os países que fazem parte da União Soviética, a anexação soviética depois, né, da Segunda Guerra, em 1945, os estados satélites, no caso, estados satélites, os estados nacionais, que no caso apoiavam de fato a União Soviética, tá? Embora não fossem anexados à União Soviética.
mas faziam parte do Pacto de Varsóvia, que era esse pacto militar criado pela União Soviética dos países que apoiavam o socialismo. Aí aqui os estados sob regime do socialismo autônomo, né, no caso a Iugoslávia. Aí os estados membros da OTAN, lembrando que a OTAN é a aliança militar capitalista criada pelos Estados Unidos. Aí os estados pró-ocidente. O que é estado pró-ocidente? Estado que apoiava o capitalismo, embora não fosse de fato, né, um país capitalista, mas apoiava, tá certo? Estava do lado, né, do capitalismo. Aí a gente tem os estados neutros, né, que não apoiava nenhum nem outro. No caso aí a Áustria, que fazia parte do Império Austro-Húngaro antes, a Suíça e a Suécia, tá? Eles não participaram, não era nem de um lado nem do outro, tá bom? Era como o Brasil, né? O Brasil ficou neutro também, era um país não alinhado, tá? Embora o Brasil tivesse uma boa participação aí com relação aos dois sistemas, mas aí isso é assunto para outra aula. Aí aqui, democracia ocidental ligada à União Soviética por tratado de aliança. E no caso, gente, esse mapa aqui, na legenda embaixo, diz assim: o mapa assim ilustra a divisão da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Note a faixa vermelha que representa a cortina de ferro e separa o bloco socialista, que é Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, Iugoslávia e Albânia, do resto da Europa. Vale ressaltar que, apesar de se desentenderem, se afastarem de Moscou, Iugoslávia e Albânia se mantiveram comunistas e sob regimes ditatoriais. Então, ó, Iugoslávia, vocês vão ver que ela está do lado ocidental, mas ela era um país socialista. Tá do lado capitalista? Tá. Mas é porque ela era um país socialista autônomo. Eles não estavam, praticamente, eles não eram apoiadores diretos aí da União Soviética, mas eles eram comunistas, eles eram um país aí socialista, tá? Iugoslávia. Aí aqui nós vamos ter, no finalzinho aqui, a última linha, ó. Ao final da Segunda Guerra, à medida que derrotava os alemães e libertava os países do leste europeu da dominação nazista, o Exército Vermelho Soviético impunha gradativamente seu regime socialista de partido único e proibia o pluralismo político. Gente, o que é que significa isso? Dominação nazista, vocês viram, né, em história, que era a dominação lá imposta por Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que teve aí o nazismo, matou milhões de judeus e assim por diante. Exército Vermelho Soviético. A gente tinha o Exército Vermelho e o Exército Branco lá na União Soviética, durante a formação da União Soviética, e eles, no caso, eles entraram aí em conflito. A gente vai entender esse conflito no capítulo 7. E aqui a gente vai ter aqui, ó, regime socialista de partido único, que era o Partido Comunista, que era o partido que a gente tinha lá na União Soviética, tá? Que era o partido que realmente comandava, né? E era um partido ditatorial, tá certo? E eles proibiam aí o pluralismo político. O que é pluralismo político? Eles proibiam outras ideias políticas. Era o Partido Comunista, ele pronto. Então, tudo que ele ditava, tudo que aquele partido colocava na União Soviética tinha que ser seguido à risca. Eles não permitiam aí a permanência de outros partidos e muito menos que as pessoas elas fossem contra os ideais políticos do Partido Comunista, tá certo? Aí, ó, submetendo esses países e a parte oriental da Alemanha ao seu controle. Preste atenção. Cada vez, gente, que a gente fala assim, no caso dessa questão de controle realmente aí da Alemanha, foi depois da Segunda Guerra. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, na Guerra Fria, aí eles tiveram aí o controle da Alemanha. Quem tinha o controle? Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha. Vocês viram lá durante a Guerra Fria que esses 4 setores ocuparam a Alemanha, estiveram ocupando o seu território realmente com um sistema capitalista, que era França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, do lado capitalista, e do lado socialista, a União Soviética.
Dentro do lado socialista a gente tinha Berlim, só que Berlim tinha os dois sistemas. Por isso que fizeram um muro de Berlim, né, para dividir quem era capitalista e quem era socialista, tá certo? Não necessariamente separaram as famílias assim, você é capitalista, vem para cá não. Simplesmente passaram o muro e quem estava de um lado não podia realmente passar para o outro, tá certo? Se você era socialista e ficou do lado capitalista, tinha que se tornar, né? E se você era socialista e ficou do lado capitalista, também não podia passar, tá? Aí aqui, continuando. As tropas soviéticas, aqui gente, continuando na página 91, viu? As tropas soviéticas foram as principais responsáveis por instaurar o socialismo e a economia planificada dominante no leste europeu. Gente, toda vez que falar em economia planificada, a gente tá falando dessa planificação da economia que a gente tem nos países socialistas, que é países que estão aí sob o domínio do Estado, tá? Então, eles estão a economia planificada para tentar manter a igualdade aí das sociedades, tá? Então, a gente tentar manter uma classe social igualitária, ok? Continuando aqui, ó. Possibilitando aos partidos comunistas o monopólio do poder até 1989. As únicas exceções a essa dominação foram a antiga Iugoslávia e a Albânia, que apesar de serem socialistas, eles tinham aí, no caso, um poder econômico, não, um poder político, né, separado aí da União Soviética, tá? Eram comunistas, eram ditatoriais, tinham partidos comunistas, mas aí não eram submissas a esse partido comunista que tinha na União Soviética, tá certo? Aí, ó, o poderio militar soviético foi tão forte que manteve os regimes comunistas por várias décadas na Europa Oriental, mesmo com a desaprovação da maior parte da população. Esse fato pode ser facilmente constatado pela rapidez que o socialismo teve fim entre 1989 e 1991, quando esse poderio e as bases comunistas mundiais entraram em crise. Com isso, algumas nações tiveram suas fronteiras redefinidas. Aí, pausa isso. Só deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando a gente fala aqui dessa desaprovação de maior parte da população, significa o seguinte: a população que estava lá na União Soviética, que estava lá sofrendo com as crises, eles estavam aí sofrendo realmente, gente, com falta de alimentos, com falta de bens de consumo. A gente vai entender bem direitinho essa crise aí e o fim da União Soviética no capítulo 7. Mas só para adiantar para vocês, a população ainda estava insatisfeita, mas não tinha o que fazer. O Partido Comunista mandava, o Partido Comunista era o único partido e as pessoas elas não podiam fazer nada. 1985, quando a gente teve a entrada aí de Mikhail Gorbachev, aí ele sim colocou fim, né, praticamente nesse sistema, né, da gente ter um só partido, que era o Partido Comunista, deles serem completamente fechados para o capitalismo. Então ele começou a fazer aberturas para a população ir saindo da crise realmente, para ir tendo, no caso, saída, porque a população realmente estava passando fome. Aí essa abertura, né, teve aí um rápido avanço e a gente teve o fim do socialismo de vez, né, em 1991. Quando a gente diz o fim do socialismo, a gente está falando do fim da dominação socialista. Tem países socialistas ainda, gente, eu bato sempre nessa tecla. Não pense que quando a gente fala fim do socialismo, o socialismo acabou de vez, não. Tem países socialistas, Cuba, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte, né? Tem países ainda socialistas. Mas o socialismo ele acabou aí com essa dominação. Porque antes a gente tinha país socialista, era só socialista, não entrava nada do capitalismo. País capitalista, né, estava tentando aí impor e aumentar as suas fronteiras. Então a gente teve a mundialização do capitalismo em 1991 e automaticamente o fim do socialismo. Nessas condições que eu falei para vocês. Continuando, ó. Aí, com isso, algumas nações tiveram suas fronteiras redefinidas. Como eu falei para vocês, acabou a União Soviética, teve países aí que se desintegraram, né? No caso, a gente teve a desintegração da União Soviética em 15 países, mais a Rússia. Então, por essa razão, a gente teve aí essa mudança, realmente, no mapa mundi. Essa mudança aqui nos países do leste europeu, tá? Do lado oriental. Aí, continuando, ó.
Em 1990, a Alemanha Oriental deixou de existir, foi integrada à Alemanha Ocidental, ou seja, a gente teve a reunificação da Alemanha. Lembra que eles dividiram a Alemanha? Colocaram o lado oriental e o lado ocidental na Alemanha. O lado oriental era do lado da União Soviética e o lado ocidental era do lado dos Estados Unidos, da França e da Grã-Bretanha, tá certo? Aí aqui, continuando. A Tchecoslováquia, né, que foi dividida aí em República Tcheca e Eslováquia. A Iugoslávia, que desmembrou-se. Lembra, gente, que Tchecoslováquia, ó, saiu lá de dentro do Império Austro-Húngaro, né? Só que aí depois ela foi dividida em República Tcheca e Eslováquia. A Iugoslávia, que desmembrou-se, dando a origem a novos Estados-nações. Aí, com a dissolução do Bloco Socialista, a Guerra Fria acabou e os países do leste europeu aderiram à democracia liberal e capitalista. Apesar do fim do socialismo, a dominação russa ainda hoje influencia o leste europeu, que foi uma das regiões do mundo onde a ideologia socialista implementada pela ex-União Soviética teve mais adeptos. Página 92. E permaneceu por mais tempo como regime político e econômico instituído. Além disso, foi também o palco central da Guerra Fria e representou uma cortina de ferro, ou seja, uma fronteira direta entre o bloco socialista e o bloco capitalista. Então, ó, a gente não pode, né, praticamente se dissociar de todo esse contexto que foi as três guerras, né, que a gente teve aí no século XX. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Foi praticamente uma sucessão, gente. Então, vocês têm que entender o que foi a Primeira Guerra, o que foi a Segunda Guerra, o que foi a Guerra Fria, para a gente entender esse contexto geopolítico, esse contexto aí da Organização das Nações hoje em dia. Quando a gente fala contexto geopolítico, quando a gente fala geopolítica, a gente está falando de político não, nem de política da forma que a gente conhece. A gente está falando da configuração das potências mundiais, tá certo? Da organização mesmo aí dos países, ok? Então, ó, leste europeu e Europa Ocidental, a gente vai continuar vendo aí nas próximas aulas. Então, bons estudos e a gente continua na nossa aula online, ok?